Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí à nossa última aula, da Química C, aula 30, sobre a lei de Faraday. Só que agora a gente vai fazer o quê? A gente só vai relembrar o que é importante, para você saber sobre eletrólise. Então, quando a gente, escreve aqui eletrólise, não pode esquecer que sempre vai aparecer o quê? Compostos iônicos, ou eu posso ter um ácido que se ioniza. Então, aqui, sempre eu vou ter, como eletrólise, é um processo não espontâneo, de energia elétrica, se transformando em energia química, que é uma reação de oxirredução. Eu sempre vou ter o quê? Eu vou ter íons livres. Íons livres. E aí, por que esses íons livres? Porque quando é que a gente tem a condução de eletricidade? Que quando eu falo condução de eletricidade, não é exatamente a condução dos elétrons, e sim do fluxo dos íons. Então, aqui, Jana, o que a gente vai ter? Nós vamos ter os íons livres, onde você vai ter o cátion, que é o íon positivo, que vai em direção ao cátodo, que é o polo negativo, sofrer o quê? Redução. Aí, o ânion, que é o íon negativo, vai para o ânodo sofrer oxidação, que é o polo positivo. E sempre que a gente está pensando, Jana, eu tenho que ter energia elétrica, eu vou precisar de quê? De um gerador. Então, aqui, sempre você vai ter que ter um gerador de corrente contínua. De corrente contínua. Ou seja, a gente representa, corrente pela letra I, e não esquecer que a unidade é em ampere. É o que a gente vai trabalhar hoje. E aí, Jana, o que mais que eu preciso saber? Como a condução pode ser feita com íons livres, qual é a situação? Ou esses íons estão dentro da água, ou eles estão fundidos, O material está fundido e aí esses íons vão estar livres. Então, por isso que existe a eletrólise ígnea, que é a fusão do teu material, ou a eletrólise aquosa. E aí, nesse caso, Jana, eu vou ter um detalhe. Aqui a ígnea, importante, sempre você obtém os metais alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio pela eletrólise ígnea. Então, isso aqui tu tem que estar sempre na tua mente, Então, família 1A, 2A e o alumínio, somente pela eletrólise ígnea que eu consigo obter. E na eletrólise aquosa tem aquela fila de descarga. De um modo bem simplificado, nós vamos ter o que aqui, Jana? Para os cátions, para os cátions eu vou ter aqui família 1A, 2A, alumínio, hidrogênio da água, hidrogênio da água, e aqui a gente vai colocar outros metais. Mas nunca esqueçam, se o cátion vai para o cátodo, aqui ou você tem um íon metálico ou você tem o íon H+, ou um outro. Então, quando a gente coloca os outros metais, não tenha dúvida que quem vai vencer é aquele que gosta mais de quê? De reduzir. Então, os metais nobres gostam mais. Então, nunca esqueça disso. Jana, aqui a descarga é para cá. Agora, para o ânion. Ânion. Aqui vamos botar primeiro fluoreto, depois ânion oxigenado, ânion oxigenado, hidroxila e aqui ânion não oxigenado. Não oxigenado. Certo? Então, agora, que mais? Eu estou botando aqui porque eu vou usar tudo isso hoje. E aí, Jana, o que mais que eu preciso saber?
mais uma coisinha. Quando a gente faz a eletrólise aquosa, dentro da solução, né? Porque você vai ter uma solução. Você pode ter um pH neutro, você pode ter um pH ácido ou básico. Então, aqui a gente vai escrever para não esquecer. Ó. Sempre que eu tiver a formação de uma base, a base sempre fica mais próxima do cátodo. Então, vamos escrever. Base fica próxima do cátodo. E se eu tiver a formação de um ácido, aí, Jana, o ácido, ó, ânion, ânodo, ácido, fica mais próximo do polo positivo, que vai ser o ânodo. E, claro, o pH pode ser neutro. Então, você pode ter um pH aqui básico, um pH ácido, né? pH menor do que 7. Ou você pode ter, como resultado da tua eletrólise, o quê? Aquosa, então tu não pode esquecer. Você pode ter pH neutro. Então, aqui, a gente pode já, ó, observação. Então, você pode ter o pH menor do que 7, pH maior do que 7 ou pH neutro. Certo? Agora, mais uma coisinha, olha quanta coisa. Toda vez que vocês usarem a eletrólise aquosa, quando a água vencer, quando é que ela vence? Se eu tiver alguma coisa que está relacionada à família 1A, 2A e o alumínio, e o hidrogênio, quem vence é o hidrogênio da água. Então, aqui, sempre que o hidrogênio da água vencer, ó, ele vai sofrer redução, ele vira o quê? Gás hidrogênio. Tá? E se a hidroxila vencer, aí, Jana, o que que forma? Meio mol de gás oxigênio. Mas a gente vai relembrando as equações. E aí, agora vamos trabalhar a lei de Faraday. Então, isso aqui seria um apanhadinho para tu ter uma noçãozinha. Só que quando a gente faz a eletrólise, tá? Você usa a célula, ó, eletrolítica ou cuba eletrolítica. Então, na hora que a gente vai fazer a eletrólise, você vai usar o quê? Aqui você vai ter um gerador, né? Polo positivo, polo negativo. E você vai colocar o quê? Eletrodos. Então, hoje a gente vai ver uma coisinha importante, ó. Os eletrodos, o que que são eletrodos mesmo? Opa! Eletrodos são materiais que conduzem os elétrons. Então, aqui você vai ter essa placa carregada positivamente e aqui o quê? Negativamente. Então, esses eletrodos, eles podem ser inertes, ou seja, que não vão reagir, ou ativos. Quais, Jana, que são mais usados? Né? Com certeza, o mais usado é o carbono grafite, a grafita, porque é barato, e como ela tem hibridação tipo sp2, né? Então ela conduz eletricidade. Então, alguns eletrodos que a gente usa, pode ser o carbono grafite, tá? Pode ser a platina e outros. Depois eu vou te mostrar quando que é esse outros, né? Ó. Então, deixando agora de papo, agora vamos lá, né? Ó, depois disso aqui, cara, o que tu tem que saber? Jana, aqui, ó, eu já coloquei aqui esse resumozinho, né? Para você não esquecer. Então, Jana, sempre na eletrólise pode ser eletrólise ígnea ou aquosa e sempre tem que ter os íons livres. Por isso, ou na fusão ou na eletrólise aquosa. Agora, aqui, né, tá mais completo, ó, na tua apostila, então tu tem que estar ligado o seguinte, ó, quanto mais nobre o metal, maior vai ser o potencial para ele reduzir durante o processo de eletrólise. E aqui, uma diquinha que eu já coloquei ali, né? Então, se eu formar uma base é próximo do cátodo, se eu formar um ácido é próximo do ânodo. E agora vamos ao que interessa, né? Esse carinha aqui, o Faraday. Vocês estão vendo que aqui tem um experimento, né? Esse aqui é a eletrólise da água. E ele começou
a estudar, né? Vocês aprendem até em física, que o Faraday, ele fez até aquela gaiolinha, entrou, uhul, mas o que me interessa aqui é o seguinte, o que eu preciso saber sobre essa lei? Vamos lá. Quando a gente está pegando aqui o gerador, a gente sabe que aqui está passando o quê? Elétrons, certo? Então, está passando uma certa quantidade de elétrons, uma certa quantidade de carga elétrica. E aí vocês viram em física que a quantidade de carga elétrica é igual a corrente vezes o tempo. Então, os elétrons, eles passam por uma área, né? Então, aqui, o que vai acontecer, Jana? Eu tenho essa carga de elétrons passando e depende, então, da corrente, que tem que ser contínua, e o tempo. Não esquecendo aqui que o tempo é em segundo e a corrente em ampere. Automaticamente, a unidade aqui é em coulomb. E aí, o que ele viu? Quando ele começou a fazer os experimentos, ele viu o seguinte, que a quantidade de substância formada, mas Jana, eu não entendi. Cara, quando você está fazendo a eletrólise, quais são as funções da eletrólise? Formar substâncias, né? Fazer a galvanização, que é a eletrodeposição. Você pode também fazer o refino, né? A purificação do cobre. Então, você está formando substâncias. Então, a quantidade de substância formada, ou em mol, ou em massa, ou em volume, formada no eletrodo é proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a tua solução, ou seja, a tua cuba eletrolítica. Então aqui, isso é muito importante, ó. Então a quantidade de substância formada é diretamente proporcional, né? Então aqui é diretamente proporcional à quantidade de carga que está passando. E aí, o que a gente vai ver agora? Eu vou começar por uma parte, né, que é super importante, porque ele viu o quê? Como está passando elétron, Jana? Vocês viram, né, em alguma química ou física, que a carga de um elétron equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Um mol de elétrons, que equivale a 6,02 vezes 10 na 3 elétrons, quanto de carga eu vou ter? Por que eu estou falando mol de elétrons? Porque isso aqui, pessoal, nada mais é do que cálculo estequiométrico usando eletricidade. Tá? Então, quando a gente escreve assim, ó, olha, ele está recebendo 2 elétrons. Não, ele está recebendo 2 mols de elétrons. Então, eu quero saber quanto de carga, né, tem um mol de elétrons. Então, aqui, 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Isso aqui a gente chama de constante de Faraday. E é isso que você precisa saber. Esse valor não, mas saber que 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, que em carga equivale a 96.500 coulombs. Então, isso aqui é mega ultra importante, ó. 1 mol de elétrons que está passando equivale a 1 Faraday, e em quantidade de carga é 96.500 coulombs. E aí a gente vai escrever ali em cima, ó, lei de Faraday versus estequiometria. É cálculo estequiométrico. Porque você vai ter uma reação, né? E você vai ter o quê? Quantidade. Agora, nós vamos passar o seguinte, ó. O que ele pode perguntar para ti? Ele pode perguntar qual é a quantidade de substância formada. Ele pode perguntar qual é o tempo necessário para a eletrólise. Ele pode perguntar qual é a corrente necessária para essa eletrólise ou a quantidade de carga necessária. Então, são várias perguntinhas relacionadas aqui, então, à lei de Faraday. Então, ele pode perguntar a quantidade de carga, a corrente, o tempo e a quantidade de substância formada. E aí, nós vamos começar pela parte que mais cai para vocês, que é a galvanização. Tá?
Uma das funções da eletrólise é a eletrodeposição. Jana, galvanização, galvanoplastia, que nada mais é do que essa eletrodeposição, ela tem duas funções. Ou contra a corrosão, ou no caso de embelezamento. Né? No caso aqui, eu adoro usar bijuks, né? Banhadas. Né? Às vezes tu dá uma suadinha, sai um pouquinho, mas aí é chinelona. Tá? Tens que, dependendo do banho, tu paga mais. Então, Jana, nós temos a eletrodeposição, aí caixão, né? Porque tu tem que estar ligado o seguinte, ó. Aonde que vai depositar o metal, né? Porque eletrodeposição é o metal se depositando sobre uma peça. Então, sempre no cátodo, tá? No cátodo é que ocorre a eletrodeposição, né, do metal. Então, ou forma um metal, ou nesse caso aqui também, não esqueçam, né? Dentro do cátodo, ou tu vai ter a formação de um metal, ou gás hidrogênio. Ou é um ou é outro, tá? Então, vamos lá. Então, Jana, dependendo do tipo de galvanização, você pode ter o quê? Uma douração, você pode ter uma niquelação, uma cromação, e aí vai. Então, agora, esse carinha aqui, eu conheço. Olha a perna de quem? Da rã? Tu lembra? É uma das nossas aulas, né? O Galvani, tá? Então, a galvanização é uma homenagem a ele. Galvani, galvanização. E eu sou obrigada, eu sou fã desse vídeo, tá? Toda hora que eu vou dar aula sobre isso aqui, para mim é um dos vídeos melhores do mundo, que ele mostra a galvanização, ou seja, ele vai fazer uma douração, tá? Então esse repórter ele vai mostrar como é que se faz uma douração de um modo bem rudimentar. Ah, em umas empresas não é tão, né, não é tão simples assim, mas que você até pode fazer em casa. Então agora eu vou clicar aqui, só vou passar alguns pedacinhos e preste atenção porque é super mega importante tu ter a noção de como é, tá, a eletrólise, no caso aqui a galvanização. Opa! Júnior, ele que é joalheiro há muitos anos, ele fabrica joias e também faz o banho de ouro. E eu vou conversar com ele para saber como é esse processo, Júnior. É demorado? Como que é feito? Não, o processo é rápido. Não é demorado e é simples também. O que é usado para fazer isso? Além do... Ela é feita à base de cianeiro e... Quanto tempo leva em uma corrente? Em uma... Da corrente. Assim. Quanto tempo? Agora uma pergunta. Tem o ouro branco, né? Existe ouro branco? Algum produto para torne branco? Ó, pessoal, corrente elétrica aqui, o gerador, né, dele. Ah. Ó. É isso aqui que é importante. Tá vendo a placa? Essa placa é uma placa de ouro e ela tá corroída, ó. Tá? Então depois a gente já vai explicar. Ó. A música que é legal, hein? Essa é a peça que vai ser banhada, Júnior. Sim, vamos banhar esse anel de prata aqui para você ver como ele vai ficar bonito depois. Ele é prata? Não. Anel de prata. Prata, branquinho, vai ficar 100% dourado. E quanto tempo dura esse banho? Depende muito da quantidade de ouro a ser depositado. Quanto mais tempo você deixa, mais ouro é depositado. Menos tempo, menos ouro.
Dá para garantir para 1 ano, 2, 3, quanto tempo quiser. Vamos ver como é que fica? Vamos sim. Pessoal, então agora ele vai colocar, não vou ficar até o final, Pronto, você mas já é só para vendo você ver que já começa começou a sair eletrólise, ó. a formação de gás na Tá? peça. Agora, Pelo seguinte, só o finalzinho aqui, ó. sim. Ó, peraí. Tá. Agora aqui a gente Ó. vai fazer o seguinte, pegar, escovar ele com uma escova de latão, aí o ouro volta ao brilho normal. E ele ficou escuro assim por causa da quantidade de ouro depositado na peça. Ok. Olha que Agora bonito. você vai ver o resultado final. Esse é o resultado, Júnior. Ele é muito bom esse. Sim. Aqui já está a peça pronta e banhada. Tá. Olha só. Então, pessoal, aqui, agora vamos vamos agora colocar em prática, tá? E uma das questões que é importante você saber é o que é a galvanização. Ó. Galvanização. Então, pessoal, nunca esqueçam que ela é uma eletrodeposição, tá? Uma eletrodeposição contra a corrosão, né? Então você pode usar contra a corrosão ou você pode usar para o embelezamento, certo? Ó. E agora, Jana, como é que a gente faz a galvanização? Então é sempre assim. Você vai pegar uma cuba, né, eletrolítica, vai colocar aqui o gerador, polo positivo, polo negativo, e ele falou no comecinho do texto uma solução. Então ele coloca aqui uma solução, onde você vai ter o quê? Íons de ouro, né, que é o que me interessa. Então aqui você vai ter a solução, ó, opa, agora eu acho que tem que passar por aqui, peraí, ó, aqui. Então, Jana, sempre, ó, olha bem, Jana, sempre que eu for fazer a galvanização, ó, a solução é o sal do metal a ser depositado. Aí, como a gente já sabe que, Jana, ó, crau, o cátodo é o polo negativo, o ânodo é o polo positivo. Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, aonde que eu vou colocar a peça? Então, como o polo negativo aqui é o cátodo, Jana, o polo positivo é o ânodo, a peça a ser galvanizada é sempre colocada onde? No cátodo, que é aonde os íons metálicos vão, né, sofrer redução. Então, aqui você vai colocar a sua peça, certo? Ó, a sua peça. E no outro lado, isso é muito importante, no ânodo, agora eu vou ter um eletrodo ativo, ou seja, ele vai reagir e ele é feito do metal a ser eletrodepositado. Então, tu viste que ele colocou uma placa de ouro, então aqui eu teria uma plaquinha de ouro, certo? Ó. E aqui, Jana, claro, eu vou ter íons de ouro, tá? Então aqui na solução eu vou colocar assim, ó, íons de ouro. Né? Ele falou até cianeto, ok, pronto, tá? Mas, Jana, eu vou ter aqui íons de ouro, claro, H+, ou H-. Aí que vem uma pergunta que eu gostaria de fazer agora. Quando a gente faz a eletrólise, pessoal, é claro que a prioridade é naquele que tem maior potencial para oxidar ou reduzir. Tá? É claro que pode formar outras substâncias secundárias, pode, mas a quantidade é tão pequena que é desprezível para a gente. Como eu estou fazendo uma douração, o meu objetivo é o ouro. Então agora tu vais pegar, tá, um exercício, que é o exercício número 14, que aí a gente aproveita e já resolve. Um artesão de joias utiliza resíduos de peças de ouro para fazer novos modelos. O procedimento empregado pelo artesão é um processo eletrolítico para a recuperação desse tipo de metal. Supondo que esse artesão, trabalhando com resíduos de peças de ouro,
solubilizados em solventes adequados, formando uma solução que contenha íons de ouro mais 3, utilizou uma cuba eletrolítica na qual aplicou uma corrente elétrica de 10 amperes e o tempo da eletrólise foi 482,5 minutos, obtendo o ouro purificado. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma purificação, tá? Aqui não, aqui é a galvanização. Mas aí, como está falando em ouro, a gente já vai aproveitar aqui. Pensando na galvanização, o que vai acontecer? Ó? À medida que o tempo vai passando, ó, agora tu vai junto comigo, ó, entre o ouro, H+, e o ouro, quem é que vence? É claro que é o ouro. Então, o ouro, ele vai para o cátodo sofrer o quê? Redução, né? Aqui essa placa está carregada negativamente, então esse ourinho aqui, ele vai para o cátodo sofrer redução, ó. Aí ele vai receber quanto? Ó? 3 mols de elétrons e vai se transformar em ouro metálico, né? Ouro 0. Então começa a deposição de ouro aqui na peça. Só que tem um detalhe. Esse eletrodo aqui, ele é ativo. Então, como ele está preso no ânodo, ele vai oxidar. Então, Janó, vai ocorrer a oxidação dele e começa a virar o quê? Ouro mais 3. Então, esse ouro da plaquinha vai oxidar, vai perder elétrons, ó, vai virar ouro mais 3 e vai perder 3 mols de elétrons. Então, numa galvanização, olha que interessante, ó. Esse aqui é o reagente, ele começa a diminuir. Então, ele vai sendo consumido. Por isso que a gente coloca um eletrodo ativo aqui. Para que, à medida que esse aqui vai sendo consumido, o ouro mais 3 vai sendo o quê? Reposto. Então, ó, esse aqui diminui, só que esse aqui começa o quê? A aumentar, Jana. Então, toda vez que eu gasto um, recebo um, gasto um, recebo um. Então, importantíssimo, ó, na galvanização, a concentração dos íons, tá, metálicos permanece constante. Então, isso aqui é super importante. E aí, o carinha falou assim, né, olha, né, o repórter, ele perguntou várias vezes, quanto tempo demora a eletrólise? Aí o cara lá, o Orives, falou, olha, quanto mais tempo você deixa, mais ouro é depositado, menos tempo, menos ouro. Isso aqui é uma constante. Então, quanto mais tempo tu deixa, mais carga está passando. Quanto mais carga passa, mais substância é formada. Então, isso aqui é um diretamente ligado ao outro. Então, quanto mais tempo você deixar aqui, com certeza mais ouro vai ser o quê? Depositado, ok? Então, agora, essa é a galvanização. Então, se fosse agora uma douração, é o ouro. Se fosse uma prateação, aqui teria o quê? Uma peça de prata e aqui íons de prata. E aí vai, ok? Agora, Jana, nós vamos trabalhar, então, com esse exercício número 14. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma purificação, certo? Ó, a gente chama isso de refino. Então, ele pegou uma cuba eletrolítica, colocou aqui um gerador. Ó. Jana, sempre o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Aí ele está dizendo que está purificando. Então, o que a gente vai fazer? Tem que pensar assim, ó, você vai ter íons de ouro dentro da solução e aqui ele começa a obter o quê? Ouro purificado. Então, vamos fazer assim, ó. Jana, aqui você vai colocar uma placa, tá? Então, sempre que a gente vai purificar, a gente coloca já uma placa pura de ouro. Tá? Então, aqui você coloca uma placa pura. E aqui
no outro lado, você vai ter, né, o ouro impuro. Ouro impuro. Certo? E aqui você vai ter íons de ouro, H+, ou H-, porque é uma solução. E aí ele disse o quê? Que a corrente que está passando é de 10 amperes e o tempo que ele fez esse refino, essa purificação, foi de 482,5 minutos. E ele está perguntando qual é a massa de ouro purificada. Então, o que vai acontecer aqui? Olha bem, vamos colocar aqui. Grauzinho. Cátodo é o polo negativo, ânodo é o polo positivo. Jana, agora, primeira coisa importante. Aqui, ele te deu a corrente e o tempo. Então, você pode achar a quantidade de carga que está passando nessa eletrólise aqui. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é a quantidade de carga. Corrente vezes o tempo. Mas não esqueça que o tempo tem que estar em segundos, né? Então, aqui você multiplica por 60. Então, vamos lá. Quantidade de carga é 10 vezes 482,5 vezes 60. Aí eu vou fazer na minha calculadora, 10 vezes 482,5 vezes 60. Vai dar aqui 289.500 coulombs. Certo? O tempo foi bastante até, né? A corrente não é uma corrente tão pequenininha assim. Agora, quem é que me interessa? É aqui que tu vai ter que estar junto comigo. À medida que o tempo vai passando, o que vai acontecer? Esse ouro que está aqui, ele começa a sofrer um processo de quê? De oxidação. Então, ele vai oxidar e vai vir para cá. Certo? Automaticamente, o que vai acontecer, Jana? Esse ourinho que está aqui, ele, na forma iônica, ele vence do hidrogênio e começa a se depositar aqui. Então, ou seja, o que você vai ter é que esse ouro que está impuro, ele vai oxidar, né? Vai para a solução e automaticamente você vai ter o quê? Você vai ter aqui a produção desse ouro. Mas isso é a forma mais comum. Porém, ele falou o quê? Que aquele resto de ouro que ele está fazendo, né, que ele está utilizando, ele solubilizou, Então, tá aqui. Onde é que tá? Peças de ouro solubilizados em solventes. Então, aqui, ele não utilizou a forma mais comum, que é botar aqui uma placa de ouro impuro. Então, ele fez o quê? Ele só usou os íons da solução, ou seja, ele dissolveu, né, os restos de ouro, então o que ele interessa é só esses íons que estão aqui. Então, provavelmente, ele deve ter usado o quê? Um carbono grafite aqui. Tá? Mas a gente vai ver já o refino do cobre, você vai ver que geralmente a gente faz assim. Tá? Então, aqui, no caso desse exercício, Jana, ele provavelmente usou carbono. Tá? Então, ele solubilizou isso aqui. É isso aqui que está solubilizado. Solubilizado. Tá? Então, só os íons da solução. Então, esses aqui vão vir para cá e vão sofrer redução. Pronto. Agora é a estequiometria. Vamos lá? Aqui, Cara, primeira coisa que tu vai fazer, ler. Tu vais ler a estequiometria para mim. Isto aqui, pessoal, representa o número de mols de elétrons, Então, 3 mols de elétrons produz 1 mol de ouro. Tá. Só que a gente viu que 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, que equivale a 96.500 coulombs. Então, isto aqui representa quantos Faraday? 3. 3 Faraday produz... Como eu quero a massa do ouro purificado, eu vou já colocar esse mol em massa. Um mol é 197 gramas de ouro.
Só que, Jana, qual é a pergunta? Ó, quantos gramas foram purificados? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar agora esse Faraday em carga, porque eu já achei a carga. Então, vamos lá. Jana, ó, 3 vezes 96.500 coulombs, eu vou produzir 197 gramas de ouro. Como são 289.500, X. X vai ser, pessoal, 289.500, tá? Vezes 197, dividido por, esse aqui vai dar 0. 0. 3, 5, 15, vai 1. 18, 19, vai 1. 27, 28. Olha que interessante, ó. Então, aqui, Jana, o que vai acontecer? Eu vou aqui simplificar, né, e vai dar uma massa de 197 gramas de ouro recuperado, certo? Deixa eu só conferir aqui. Então, agora, ó, vezes 10, tá certinho, ok? Ou seja, ele recuperou bastante, né? Até eu queria essa massa de ouro. Então, a resposta seria a letra D de dinossauro, ok? Então, é a estequiometria em si. Tranquilinho? Então, aqui, o que ele recuperou só foi a parte solubilizada. Agora, nós vamos para a segunda parte. Deixa eu pegar aqui, ó, só para a gente ir para mais uma questãozinha aqui, ó. Pra cá, né? Por que não tá indo? Ah, porque eu tô indo no lugar errado, né? Então, vamos lá. Aqui. Essa questão aqui, eu peguei da ACAF para a gente resolver, que diz o seguinte, ainda na galvanização, tá? Para a gente fechar aqui com chave de ouro. O cromo é usado na galvanização, revestindo estruturas metálicas pelo processo da eletrodeposição. 867 miligramas de cromo metálico foi depositado sobre o metal em uma solução ácida e contém óxido de cromo 6 sob uma corrente de 5 amperes. Assinale a alternativa que contém o tempo necessário para a realização desse processo. Então, ou ele pede a quantidade formada, ou ele pede a quantidade de carga, ou ele pede o tempo. Então, nesse caso aqui, ele pediu o tempo. Aí eu vou te dar uma dica. Toda vez que ele pedir o tempo, você vai fazer um modo mais fácil de cálculo. Então, vamos lá. Agora, esse exercício, ele está pedindo o tempo. Jana, olhei para a lei de Faraday, eu tenho que lembrar que é cálculo estequiométrico. Então, aqui, a CAF. Ó. Vamos lá. Jana, ele está dizendo, vou botar aqui a reação, ele botou o óxido de cromo, aqui aquoso, mais 6 mols de H+, mais 6 mols de elétrons, aqui ele produziu o cromo metálico, né, no cátodo, ó, mais 3 mols de água. Aí a corrente que ele está usando é de 5 amperes, ele quer saber qual é o tempo dessa eletrólise e um detalhe, ele falou o seguinte, olha, houve a deposição de 867 miligramas de cromo, ou seja, tem que entender que você está aqui com o cátodo, ó. Esse aqui, professora, vamos ver o seguinte, ó, só para tu ter uma noção. O oxigênio aqui vale menos 2 vezes 3, menos 6 para dar 0, mais 6. Então, o que ele está fazendo? Ó? Ele tem esses íons, né, de cromo mais 6 na solução. Claro que você vai ter a água, né, aqui, que é meio aquoso, mas quem vence é o cromo. Então, o cromo, ele vai para o cátodo, ó, sofrer redução, vai receber 6 mols de elétrons e vai virar cromo metálico. Ó. Eu não precisaria fazer isso aqui, porque ele já está te dando. Ó. Então, aqui, Jana, o que me interessa é só essa partezinha aqui. Ó. Então, agora, vamos lá. Cálculo estequiométrico. Jana, vamos começar o seguinte. A quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. O que eu quero é o tempo, certo? Então, eu vou botar aqui. Tempo é igual a quantidade de carga dividido por I.
Eu já tenho a corrente, agora falta a quantidade de carga. É o que a gente vai achar aqui por uma regrinha de 3, ó. Então, pela estequiometria, Jana, ó, 6 mols de elétrons, eu produzo, para ligar o ar, 1 mol de cromo. Ó. Ó. Agora, vamos lá, ó. Cara, vou te dar uma dica. Toda vez que pedir o tempo, deixa em Faraday, tá? Isso aqui equivale a quanto? 6 mols, 6 Faraday. Produz 1 mol de cromo. A massa do cromo é 52 gramas. Aqui a gente vai colocar X. E aqui, Jana, eu vou trabalhar agora com a massa que foi depositada. 867 vezes 10 na menos 3 gramas, né? Mili é 10 na menos 3. Então, X vai ser 6 vezes Faraday, vezes 867 vezes 10 na menos 3, dividido por 52. Então, eu vou deixar a resposta em Faraday, que é mais fácil do que ficar fazendo muito cálculo. 6 vezes 867 dividido por 1000, ó, dividido por 52. Vai dar 0,1 Faraday, ó. E aí, pronto. 0,1, quanto que vale um Faraday? 96.500. Então, vai dar 9.650 coulombs. Agora, a gente vai substituir ali, ó. Jana, aqui, 9.650 dividido pela corrente, que é 5. Então, aqui vai dar 9.650 dividido por 5, vai dar 1.930 segundos. Depois, aí tu transforma em minuto, mas é o que pode ser pedido para ti. Então, quando pedir tempo, cara, caixão, tá? Usa primeiro o Faraday para não fazer muito cálculo. Agora, nós vamos para uma parte, tá? Que é a eletrólise em série. Uma das aplicações realmente da eletrólise é a purificação, tá? Como ali o Orives fez, né? Com o ourinho lá solubilizado. E aqui, no caso, o refino do cobre. Por que que é importante? Porque ele só pode ser usado para condução de corrente quando ele tiver uma pureza de 99,99%. E aí, eu deixei na outra aula essa pergunta, ó. Ó, essa fábrica aqui, né, ela é a terceira maior produtora de aço sulfúrico da região norte e nordeste. Por que aço sulfúrico? O que tem a ver com cobre? É só para vocês saberem que quando você pega o minério do cobre, tá, geralmente você vai ter aqui sulfetos. Então a gente faz um processo chamado ustulação. Você pega isso aqui no Enem, eles adoram, né? Você pega esse minério, reage com o oxigênio, tá? Aí você vai ter aqui o cobre e o dióxido de enxofre. Aí esse dióxido de enxofre, ele vai o quê? Vai para um setor onde ele vai ser novamente oxidado, vai virar trióxido de enxofre. Aí esse trióxido de enxofre reage com a água e vai formar o quê? O aço sulfúrico. Então, em vez deles poluírem, né, eles produzem o aço sulfúrico para vender, porque o aço sulfúrico é um dos aços mais usados no mundo, tá? Só que quando eles fazem isso aqui, esse cobre ainda está impuro. Então, agora, o que que eles vão fazer? Então, é muito interessante isso aqui, tá? Então, ele passa por todo esse processo aqui. Agora, vamos ao que interessa. Jana, eles pegam o quê? A cuba eletrolítica, colocam uma solução de sulfato de cobre 2, né, que ele é azulzinho. Aqui, no ânodo, eles colocam o cobre impuro. E no cátodo, eles botam uma placa de cobre, tá? Já pura, certo? E agora, vamos lá. Jana, quais são as impurezas do cobre? Ó? Você tem aqui ouro, prata, platina, zinco, ferro. Então, quando a gente trabalha, né, com essa parte aqui, olha o que tu viu lá com o Robinho. Ó. A reatividade, né, está relacionada à nobreza. Então, quanto
menos reativo, mais nobre. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? No ânodo ocorre o quê? A oxidação. Então você tem cobre, você tem zinco, você tem ferro, você tem ouro, platina. Então agora vamos pensar o seguinte, ó. Tá aqui o cobre. Agora, a prata, a platina e o ouro está depois do cobre. Então eles são metais mais nobres. Então eles não vão o quê? Oxidar. Então o que vai acontecer aqui, Jana? Eles vão se sedimentar, formando o que a gente chama de lama anódica. Então eles só se sedimentam, porque eles não vão oxidar, porque eles têm alto potencial de redução. Agora, o cobre, ferro, o zinco vão oxidar. Então eles vão para a solução, ó. Cobre mais 2, aqui ferro mais 2, zinco mais 2. E aí esses íons vão estar dentro da solução. Agora, Jana, o que acontece? Os cátions vão para o cátodo sofrer o quê? Redução. Só que eu tenho quantos cátions? Além do H+, da água, você tem cobre, você tem os íons de ferro, vocês têm os íons de zinco. E aí, quem é que vai vencer? Aquele mais nobre. Então, quem vai vencer aqui essa briguinha é quem? O cobre. Então, o cobre ele vai para o cátodo, sofrer redução, e aí você começa a obter o cobre puro, certo? Ó, tá? Então, aqui é importante, né? Você ter uma noção de que isso aqui é muito louco. Esses íons aqui, pessoal, eles vão ficar ali, tá? Então, essa solução aqui, ela deve depois ser tratada, né? E aí encaixa o que pode cair no Enem. Como tratar? É só você colocar, porque aí você lembra, né? Os sulfatos, né? Eles são solúveis, exceto quem? Prata, ó. Então, como você tem ali íons de sulfato, ó, você tem a solução que você tem ainda o quê? Íons de ferro, íons de zinco. Então, vamos relembrar quais que são os insolúveis, ó. Será que vai ficar solúvel ou não? Aí tu lembra, né? A gente cagou estrôncio, pela bunda, ó. Esses aqui são insolúveis, então não encaixa, isso aqui vai estar solúvel. Como é que tu vai tratar isso aqui? Fazendo uma reação de quê? De precipitação, tá? Então você pode fazer uma reação ali de precipitação, colocar um sulfeto, eles vão precipitar, tá? Agora, Jana, e essa lama anódica, ela é vendida. Uhul, dinheirinho, tá? Ok? Então aqui, pra gente agora dar tchau, eletrólise em série. Pessoal, eletrólise em série, tá? Isso é muito usado. Por quê? Porque tu gasta muita energia. Então, o que eles fazem? Várias cubas em série. E aí, o que é importante? Que quando você tem essas cubas em série, a quantidade de carga que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então, automaticamente, Jana, se passar aqui 2 Faraday, aqui vai ser 2 e 2. Então, lá na tua apostila, a questão número 3 diz o seguinte. Um Faraday passa em série por eletrólitos de nitrato de prata e sulfato de cobre. As massas dos metais depositados no cátodo são respectivamente quanto? Tá, então vamos lá. Jana, ele já está dizendo para mim que eu tenho um Faraday, tá? Então a quantidade de carga que passa por uma célula é a mesma que passa na segunda. Então aqui, eu não sei se eu respondi aqui, deixa eu ver. Ó, eu acho que sim, fiz. Ó. Então aqui eu coloquei, né, o que me interessa, que são os íons de prata, ó, aqui na solução. Agora, aqui, professor, eu vou ter os íons de cobre. Claro que o pessoal que vai ter o H+, só que tu tem que entender que como eles são mais nobres do que o hidrogênio, eles vão vencer. Opa, aqui, tá? Eles vão vencer. Vamos lá. Então, agora, tá passando quanto? 1 Faraday, ó, para os dois. Então, agora vamos começar pela primeira cuba. Tá lá, primeira cuba. Jana, o cátion vai para o cátodo sofrer redução. Vai receber um mol de elétrons e vai virar prata metálica, ó. Então, aqui, ó, um mol de elétrons produz um mol de prata. Só que o mol de elétrons equivale a quanto? 1 Faraday, Jana. E aí, 1 Faraday vai produzir um mol de prata que pesa 108 gramas. Então, você já achou
quanto de massa é depositada na primeira cuba no cátodo. Agora, para a segunda cuba, ó, vai passar a mesma carga. Então, vamos lá. Jana, aqui, ó. Cobre mais 2, vai receber 2 mols de elétrons e vai virar cobre metálico. Então, aqui eu vou ter 2 mols de elétrons, produz 1 mol de cobre. 2 mols de elétrons são 2 Faraday. A massa de 1 mol de cobre é 63,5. Pô, tu tá passando a metade da quantidade de carga. Então, vais produzir a metade da massa. Então, aqui já não vai dar 31,75. Então, a resposta correta seria... Seria a letra C de cebolinha. Ok? Então, pessoal, essa parte aqui é super importante. E para dar tchau, meu Deus, quantas vezes eu dei tchau, vocês vão me matar. Só uma eletrólisezinha d'água, só para tu não esquecer, tá? A eletrólise da água, ó, ele pode pedir, o que eu tenho medo, é você não saber fazer reação. Mas, pessoal, a Federal de Santa Catarina, tá? Já caiu uma questão sobre eletrólise, então você não precisa ter medo, porque é muito simples, tá? Ó. Então, aqui, é só para a gente resolver essa questãozinha, ele fala sobre a eletrólise da água. Eu não vou ler esse texto aqui, porque esse texto realmente ele não interfere na tua resolução. O que eu quero de ti aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu deixei aqui essa eletrólise, tá? 965 segundos e 10 amperes de corrente. Eu quero saber qual é o volume dos gases produzidos aqui. Então, Jana, vamos lá. Rapidinho. Ele já te deu, ó. A água, pessoal, ela não conduz, exceto de Itajaí, que você não tem nem dúvida que conduz. Mas a água normal, ela não vai conduzir. Então, você tem que colocar um eletrólito. Só que tem que tomar cuidado. Um eletrólito o quê? Que não reaja. Então, você vai ter um sal oxigenado desses íons aqui, tá? Ou você pode ter o quê? Jana, eu posso ter um ácido. Só que um ácido também é o quê? Oxigenado. Ah, então você pode ter, por quê? Porque quem vai vencer tem que ser água. Então aqui houve a eletrólise, vamos supor que a gente colocou bicarbonato de sódio, né? Então o sódio não vai vencer nem o bicarbonato porque ele é oxigenado. Aí eu fiz a eletrólise, ele já te deu a reação no ânodo e no cátodo. O cátion vai para o cátodo sofrer redução e o ânion para o ânodo. E ele te deu até os potenciais. Então ele pergunta o seguinte, vamos para outra página aqui, ó. Na eletrólise da água, o volume de oxigênio produzido é maior que o volume de gás hidrogênio? Então vamos ver. Vamos somar, ó. Tá? Então vamos lá. Jana, é só agora balancear. O número de elétrons ganhos e perdidos é o mesmo, então eu vou cortar e aí eu vou cortando o que é semelhante. Isso aqui veio lá de cima, então eu multiplico por 2, vai ficar 4, aqui vai ficar 2 e ali vai ficar 2. Agora vamos cortar tudo, ó. Vamos simplificando, ó. E aí eu vou obter a reação global, que é a eletrólise da água vai produzir 1 mol de gás hidrogênio e meio mol de gás oxigênio. Então, esses são os produtos da eletrólise? Sim. Agora, quem é que tem mais volume produzido? Com certeza o gás hidrogênio. Para cada 1 mol desse aqui, eu tenho meio desse. E aí, Jana, a diferença de potencial é mais 0,40? Não, pessoal. Primeiro, que aqui a DDP... Então, é isso que eu queria que tu anotasse para dar tchau. A DDP dessa reação, que é não espontânea, a diferença de potencial, a diferença de potencial é menos 0,40, certo? Porque você vai somar o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Só que a força eletromotriz é que é positiva, né? Tu tem que fornecer essa energia para que essa reação ocorra. Então, como eu falei agora há pouco, ó, botei 965 segundos. Uma corrente de 10 amperes. A minha pergunta é, qual é o volume na CNTP do gás hidrogênio produzido? Pronto. Então, a quantidade de corrente é 1 vezes o T, a quantidade de carga, desculpa. Então, aqui você vai ter 10 vezes 965, vai dar 9.650 coulombs. E aí, eu só quero do cátodo. Então, o hidrogênio, o H+, tá? Ele vai para o cátodo, sofrer redução, vai receber elétrons, vai virar H. Só que não pode ser H, tem que ser H2. Então, por isso que aqui tu tem 2 mols de elétrons, ó.
2 mols elétrons, 2 Faraday. E aqui, 1 mol de um gás na CNTP ocupa quanto? 22,4 litros. Então, 22,4 litros. Como aqui é 2 vezes 96.500 coulombs, Jana, produz 22,4 litros. Se eu tenho 9.650, X vai dar 1,12 litros de gás hidrogênio. E o oxigênio é a metade, certo? Ó, é a metade. Então, aqui eu produzo 1,12 e aqui 0,56. Pessoal, desculpem aí tanto tempo, né, professora? Eu vou passar bem rapidinho na hora que eu estou estudando, tá? Porque você falou demais. Ó, então agora só vou deixar um exercíciozinho para ti aqui, deixa eu pegar, ó. Eu queria que você tentasse fazer essa questãozinha aqui, não é essa, né? Essa que a gente já viu, mas é só nem essa. Aqui. Essa aqui, tá? Porque a eletrólise também é usada para tratamento de água, né? Que seria, a gente chama de eletrofoculação. Então, você lembra um pouquinho de separação também de misturas. Ah, ela é bem recente, ó. E os exercícios da tua apostila são esses aqui, ok? Pessoal, bom estudo. Ah, essa aula foi bem maçante, mas é importante vocês estudarem com calma, tá? E meter bronca, porque eu aposto no 99 como vai cair. Fechou? Tchau, tchau!